Sabe qual é uma das dificuldades de seguir Jesus? É que quando você começa a seguir Jesus, você começa a ser incompreendido por muitas outras pessoas. Eu estou falando uma realidade muito verdadeira. Muitas vezes, quando você começa a seguir Jesus, você começa a ser incompreendido. E veja, primeira coisa que você precisa entender: incompreendido, ou seja, a pessoa não te compreende. E por que que ela não te compreende? Porque ela não está no seu mundo. Então, quando você era mundano, quando você estava nas coisas do mundo, ela te compreendia. Interessante, né? Quando você estava nas coisas do mundo, ela te compreendia. Mas agora que você quer seguir Jesus, ela não te compreende mais. Veja, esse é um processo normal, só que às vezes nós temos medo da incompreensão. Então, muita gente, quando começa a seguir Jesus e aí começa a ser incompreendido, não dá conta do rojão. Eu queria que você entendesse que, se para seguir Jesus você tem que ser incompreendido, por causa de Jesus, preste atenção, por causa de Jesus vale a pena. Em outras palavras, você não vai deixar de seguir Jesus por causa da incompreensão de alguém. Não tem nexo. Então, ou seja, para estar bem com determinada pessoa, então eu vou deixar de seguir Jesus. Não, não tem nexo. É muito melhor eu deixar essa pessoa que sem compreender do que deixar de seguir Jesus. Aliás, já me vem uma passagem da Escritura no coração neste momento. Você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Se quisesse ainda agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Então, uma pessoa que quer agradar aos homens, ela não pode ser servo de Cristo. É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 3, versículo de 20 a 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. A missão de Jesus estava intensa. E diz a palavra que os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo. E diziam, ele está fora de si. Em outras palavras, as pessoas mais próximas de Jesus não compreendiam Jesus. Muitas vezes as pessoas mais próximas a você também não te compreendem. Muitas vezes no segmento de Cristo você vai passar por incompreensão dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, com seus amigos mais próximos. Jesus passou por um momento em que nem comer ele conseguia e as pessoas pensavam, ele está louco, ele precisa se alimentar. Só que aquelas pessoas não sabiam que Jesus ele tinha um outro alimento. Jesus não repudiava o alimento da terra, Jesus comia. Jesus era verdadeiramente homem e, portanto, ele se alimentava. Precisava, como verdadeiro homem, se alimentar, mas ele tinha um outro alimento que às vezes as pessoas desconheciam. Eu convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 34, João 4, 34. Dizia-lhe Jesus, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. As pessoas desconheciam que Jesus tinha um outro alimento. Abra também sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem só vive com olhar nesta terra não compreende essas realidades. Preste atenção. Quem vive para Deus será sempre incompreendido, porque ou melhor, quem vive para Deus será sempre incompreendido por quem? Por quem vive na carne.
Quem é que não te compreende? Os que vivem na carne. Os que vivem uma vida mundana. E isto, quem diz é a palavra de Deus. Abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Ah, essa palavra, ela diz tudo. Veja que as pessoas estão diziam que Jesus estava fora de si, que Jesus estava louco. Não é que Jesus está louco. É porque, para o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se deve ponderar. Então não adianta você olhar as coisas de Deus com um olhar meramente natural, você precisa ter um olhar espiritual. Então preste atenção, por que muita gente não vai te compreender? Porque para ela te compreender, ela precisa entrar no mundo de Deus, ela precisa entrar no mundo do Espírito. E para ela entrar no mundo de Deus, no mundo do Espírito, ela precisa sair do mundo da carne, nessa vida mundana que ela tem, que você é chamado a sair. Eu e você somos chamados a sair de uma vida mundana, mas a partir do momento que a gente sai da vida mundana, os que estão no mundo não irão nos compreender. Não se deixe abater por isto. Escreve aqui nos comentários que eu não tenha medo de ser incompreendido pelo mundo. Eu não posso ter medo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande essa palavra para mais alguém. Muita gente está precisando ouvir isto.